Então, para quem está começando a ver essa nossa gravação, a hora vocês já perderam um monte, porque o professor já falou várias coisas e esqueceu de gravar. Então, eu peço desculpas. É uma recorrente nas aulas, mas vamos lá. A gente falou sobre as etapas do desenho humano, sendo um primeiro um desenho do eu, depois um desenho de si próprio, em terceiro um desenho do avatar e, por último, um desenho antropomórfico, como 4 etapas principais do uso do desenho na formação da psique humana, segundo George Cognet, que é um professor referência no mundo relacionado ao uso do grafo na psique e professor da Escola de Psicologias Práticas da França e do Centro de Psicologia Aplicada da Europa. Essa foi em síntese o que fizemos até agora. Então, nesse último do antropoformismo, a gente passa a ter essa insegurança para quem não segue com o desenho na prática profissional. Vocês vão ter muito isso. E qual que é a nossa função, eu acho, de design? A gente compartilhar com as pessoas que o desenhar é, em si, aquilo que eu falei lá no começo, é uma interface só entre o eu interno e o externo. E que tudo bem se esse traço é torto. E que tudo bem se a minha representação é mais ligada a uma ideia do que a realidade. Né? Alguns se expressam de uma forma mais lúdica, mais orgânica, outros são mais lineares, mais exatos, vão mais para um aspecto abstrato. Um mais abstrato, outros mais figurativos, e por aí vai. Então, tudo bem. A gente tem que desconstruir um pouco, descolonizar também o uso do desenho na formação. Entender que ele é uma ferramenta de interface. Ele é uma interface enquanto ferramenta. Então, no primeiro momento, para vocês terem esses 4 grandes módulos na hora de entender o desenho no dia a dia. Tá? E depois, em 1926, a partir de um livro da Florence, esse nome é legal que vocês escrevam, gente. Florence Goodenough. Vou digitar aqui no chat para vocês. Que ela é um marco assim no uso do desenho. Goodenough. Florence Goodenough. Ela escreveu um livro chamado Measurement of Intelligence by Drawings. A medida da inteligência por meio dos desenhos. O gato concorda. Measurement of Intelligence by Drawings. Em 1926. E é considerado esse a origem dos testes de desenhos de personagens humanas, assim. E aí, a partir disso, a porta fechada e quer sair. A partir disso, os psicólogos na França começaram a usar muito os testes projetivos para mapear o nível de compreensão das pessoas, em especial nas escolas. E aí surgiram vários. O primeiro deles, eu vou aqui acelerar só para vocês terem uma noção geral, é chamado teste Mashover. Deixa eu escrever aqui para vocês. Mashover. Esse é o primeiro. E aí, para cada teste aqui no livro, ele faz algumas sugestões. Por exemplo, a idade de aplicação, a instrução, a interpretação que pode ser feita, e aí interpretações dele. Ele sempre segue essa métrica. Assim. Para cada teste, ele faz uma sequência de método. Idade, instrução e aplicação. Esse ele sugere que pode ser utilizado dos 4 até os 12 anos. Né? Mas que também pode ser aplicado a adolescentes e adultos. Para todos os testes, existe a consideração no uso do desenho. É indicado para essa fase, mas também pode ser feito para adulto, conforme que a gente falou antes, que não tem muito a ver a questão fisiológica, mas experiência educacional. Né? Esse aqui ele sugere, por exemplo, que você desenhe 2 figuras, uma do lado da outra. E a questão é bem aberta. Então você vai falar assim, eu gostaria que você desenhasse uma figura humana. É só isso. É bem aberto. E aí você analisa se essa pessoa vai desenhar um homem ou se ela vai desenhar uma mulher. E 80% dos casos a pessoa desenha a si mesma. Só que para as mulheres, 30% desenham o outro e 17% dos homens só desenham as mulheres. Isso ficou muito conhecido assim nesses estudos.
existe uma reflexão sobre esse estudo aqui de 1985. Então, 80% quase das pessoas desenham inicialmente a si mesmo, enquanto gênero fisiológico. E depois, entre as mulheres, 30% desenham os meninos. E 17% somente dos meninos desenham as mulheres. Achei muito legal isso, porque talvez demonstre um senso de empatia aqui já desde criança, assim. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Mas isso é legal. Então ele sugere aí depois como é que esse teste é aplicado, mas o Mashover é o primeiro bem conhecido, assim, usado até hoje. Ele pode ser usado, inclusive, para identificação do que eles avaliam quanto à sexualidade, assim. Se a criança desenha o personagem nu ou não, e aí tem as variações possíveis, né? Ele faz uma conclusão aqui que eu anotei assim: é difícil reconhecer o sexo das duas personagens no desenho. A diferença é frequentemente estereotipada. Em ambos os casos, vê-se uma forma de inibição da capacidade de elaborar as diferenças dos sexos. Desculpa. Também desenhos, em sua maioria, realizados por meninos, em que a representação do sexo masculino fica bem clara e concreta. Mais ou menos longo ou menos forçado entre as pernas da personagem masculina. Tal representação bruta evoca a prevalência do processo primário no aparelho psíquico, que não consegue suportar a excitação pulsional e recorre ao caminho mais curto, ou seja, a descarga da tensão psíquica. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a ver o aprendizado da sexualidade humana e o quanto isso, de alguma forma, é um tabu, que se expressa no próprio desenho enquanto tensão psíquica das pessoas, e que não é a mesma coisa do que desenhar a orelha, né? Então, é também uma parte do órgão, mas desenhar os órgãos passa a ser também um momento de tensão a ser avaliado pelos psicólogos. Então, esse primeiro Mashover. O segundo teste é o teste do boneco da Goodenough, dessa Florence, né? Que segue o mesmo raciocínio. Só que, nesse da Goodenough, ela fez o seguinte. Em 2011, ela diz assim, ela descreveu 51 itens, colocando como uma classificação, realizado com 144 desenhos, em turmas de escolas maternais e primárias. Ela aprofundou o uso do teste e ela diz assim: eu copiei entre parênteses os lados dos itens ambíguos, as dicas de avaliação dadas pela autora. Ela cita os 51 itens para avaliação como critérios melhores. Então ela diz assim: isso aqui talvez seja de alguma forma adaptado até pelo Detran hoje no nosso dia a dia. Assim. Presença da cabeça, pernas, braços, tronco mais comprido do que largo, indicação dos ombros, olhos presentes, nariz presente, boca presente, nariz e boca ao mesmo tempo, 2 lábios indicados, narinas indicadas, presença de cabelos, 4 ou mais peças de roupa, desenho inteiramente sem transparência, traje completo, número exato de dedos em 2 dimensões, a posição do polegar, mãos representadas de forma distinta, por aí vai. São 51. Até calcanhar indicado ela coloca. Coordenação motora, aí umas coisas um pouco mais ligadas ao gestual, né? Coordenação motora, linhas de tronco, traços do rosto, orelhas presentes, orelha na posição correta, sobrancelhas, cílios nos lugares corretos, pupila indicada, olhar para frente nos desenhos ou o desenho está de perfil, avanço do queixo e por aí vai. Então ela passa a classificar as representações e aí a pesquisa dela vai por idade, assim, crianças de 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 12 anos. Então esse segundo é o desenho que é chamado teste Goodenough. Como é que ela aplica isso? Ela sugere que se desenhe uma família. E ela passa a analisar em conjunto essas representações humanas que lá no Mashover é analisado em par. Né? Então eu comparo lá só a figura humana. No da família, ela passa a analisar esses 51 critérios nas correlações existentes. Então talvez a criança faça
Por que ela faz o pai maior ou a mãe menor? Isso tem alguma relação na psique também, nas relações existentes dessa família, né? Então, diz assim, ó, de forma relativamente sistemática, os seus pacientes desenharam uma casa e depois a família deles. Com Daniel Porro, em 1952, o teste da família torna-se um verdadeiro teste. Esse autor toma o partido de considerar o teste do desenho da família como um dos maiores testes projetivos humanos e codifica as regras de sua aplicação. Ele pede para a criança desenhar sua família, para isso entrega o suporte de papel e ele vai falar além disso. Muitos outros autores, na sequência, elaboraram outras versões do teste inicial e que foram marcando a evolução do teste do desenho. Ele cita os autores, né, que foram aprimorando isso. Então, o teste de desenho da família, como também o teste de personalidade. Esse é um deles. Depois, a gente tem... Aí ele vai fazer conclusões, né? Análises clínicas, detalhes, o nível de desenvolvimento da criança, aspecto global, família desenhada, família real, faz comparações, e enfim, vai. Depois, só um pouquinho. Ele vai falar bastante coisa sobre o da família, que é um dos mais famosos, né, dos testes projetivos. Esse termo é legal que vocês saibam, gente. Testes projetivos, tá? Isso é importante. Apresentação do sistema familiar, ordem dos personagens, interpretação, exemplos clínicos. Eu quero chegar para o próximo, que é o teste da árvore. Esse também é bem cara de Detran. Esse é o terceiro, também bem conhecido. Nesse teste, ele fala assim, estabelece-se uma analogia entre a árvore, erguida verticalmente, com galhos afastados e raízes plantadas no solo, e o ser humano. Essa analogia entre o que é desenhado entre a árvore e a sua compreensão de ser humano. Na verdade, está se analisando o alter ego do outro. Lendas, poemas, figurações artísticas celebram esse paralelo, essa semelhança e mesmo identidade entre um dos mais majestosos representantes da natureza do ser humano. Assim como os homens, as árvores não são todas formadas pela mesma madeira e não são todas idênticas. E aí ele vai falar sobre isso. Outros psicólogos do século XX, como por exemplo, ele cita os nomes, perceberam sensivelmente essa metáfora deste teste. O teste da árvore é fácil de aplicar e pode convir tanto para crianças quanto para adultos e adolescentes. Ele é mais bem acolhido pelas crianças, que apresentam certa forma de inibição, ou pelas mais velhas, que não gostam de realizar desenhos sem instruções, precisam de instrução. Então, o teste da árvore também, fiquei para vocês terem como noção possível de psicologia clínica e interpretação. Um exemplo pessoal aqui, gente, na escolinha que meu filho foi desde criança, assim, dos 5 meses até os, acho que 8 anos, uns 8 anos, essa escola tinha um psicólogo que depois a gente acabou conhecendo ele. Ele usava muito teste projetivo com as crianças da escola e tinha um resultado super legal. Um psicólogo mais novo, assim, e que me falou que na faculdade tinha aprendido pouco ou quase nada. Eu fiquei curioso, na época eu perguntei para ele. Ele disse que na faculdade tinha aprendido quase nada do uso do desenho como possibilidade de trabalho. Ou seja, se existe um certo gap nessa formação, é algo que vocês podem, no futuro, se aproximar. Ele vai falar depois sobre a abordagem psicométrica, composição do teste, instruções, análise e interpretação, e por aí vai. Depois, o outro teste... Estou acabando que tá aqui, gente. Alguém tá aí meio... Vamos lá. Mais um pouquinho. O outro é chamado o teste da senhora Fay. Inicialmente é feito somente uma frase para a pessoa. A pessoa tem que desenhar a seguinte frase: uma senhora está passeando e está chovendo. É isso. Uma senhora está passeando e está chovendo. E a partir disso, só um pouquinho. A partir disso, a pessoa passa a necessitar de várias outras informações e conforme a dinâmica do desenho vai acontecendo, vai se analisando tudo que é feito de detalhamento nessa ideia.
Então, o teste chamado da senhora Fay, né? Teste da senhora Fay, F-A-Y. Esse é um outro teste bem famoso. Depois, gente, tem o que é chamado de D10 e D9, D mesmo, D10 e D9. O D10 consiste em produzir uma paisagem composta por 10 elementos. Esse é bem legal. Eu fiz uma vez com o pessoal de design e funciona assim. Composto de 10 elementos. Esse teste foi criado por Jay Lehman, um dos primeiros psicólogos escolares contratados no departamento francês logo após a Segunda Guerra Mundial, bem no início dos anos 50. Enquanto o desenho vai adquirindo um valor catártico com os Browner, que representam produções das crianças saídas dos campos de concentração, ele aperfeiçoou seu teste com a colaboração de um quadro de funcionários da instituição da República do Moulin-Vier. Eu quero ler as palavras para vocês que tem que o teste deve ser feito. Deixa eu só achar aqui onde eu anotei. Aplicação e análise. O teste sujeito é aplicado de 7 anos até a idade adulta. Embora a faixa etária inferior de 7 anos ou 8 seja definida pelo estudo grandioso como limite do qual o conceito de paisagem não é compreendido ainda. Ele fala, na experiência clínica dele, pôde constatar que os desenhos mais interessantes são feitos por crianças no fim do período de latência ou no início da adolescência. Enfim. Estou querendo achar as palavras aqui, peraí. Global, instrução. Aqui. Observa-se especial. Não. Tá, aqui. Uma paisagem com um homem, uma estrada, uma mulher, montanhas, menino, casa ou menina, um rio, um animal e um carro. Esses são os 10 elementos sugeridos, que podem mudar, tá, gente? Então, nesse do D10, por isso que eu dito D10, são 10 coisas sugeridas. Aqui é analisada a interpretação dos elementos. Então, no D10, acontece isso. Estrada, mulher, montanha, menino, casa, menina, rio, animal e um carro. Então, a ilustração tem que ser feita com base nessas 10 palavras, tá? De forma bem lúdica. Analisa-se em especial a organização visoespacial. Seguindo depois, a gente teve uma variação que era o AT9. Isso com uma análise mais focada. O D10 era uma instrução impressa no alto da página, com suporte à produção gráfica. Já o D9, a instrução do teste, leva o sujeito a realizar um desenho unificado a partir de outros 9 elementos, considerados estímulos arquetípicos, acionando uma dimensão universal do imaginário. Aqui eu queria mostrar também para vocês quais são as 9 palavras. Aqui. Aqui. A frase do teste seria o seguinte: compõe um desenho com uma queda, uma espada, um refúgio, um monstro devorador, uma coisa cíclica que gira e que se reproduz ou que progride, uma personagem, água, um animal e fogo. Esse é mais difícil, né? Mas é mais legal também. Então, compõe o desenho uma queda, uma espada, um refúgio, um monstro devorador, uma coisa cíclica, uma personagem, água, um animal e o fogo. Esse é bem legal de fazer assim, a gente sai em cada viagem. E o que é interessante aqui desse AT9, desse teste positivo? Que vocês possam usar essa métrica para criar do jeito de vocês em outros contextos. Então, vocês podem sugerir palavras, por exemplo,
relacionados ao lugar que vocês estiverem. Então, vamos supor que você esteja numa fábrica de peças automotivas. E depois de uma reunião de briefing, você pode pegar 9 termos principais daquele cenário e adaptar para esse teste projetivo para que vocês tenham respostas correlacionadas àquilo. Entende? Então, é legal saber que existe essa formação para vocês transformarem em outros cenários. Porque, no final das contas, o interessante é saber aqui como é que está o imaginário coletivo desse grupo. Essa dimensão universal. Né? Depois ele vai para a psicologia clínica e interpretação dos testes. Esse outro teste, a gente está acabando aqui, tá? Esse eu acho muito legal também, fiz com a galera nos primeiros anos da PUC. O mapa da cidade imaginária. Esse é bem legal. Você tem que criar uma cidade. O mapa da cidade imaginária. Esse teste, vou ler aqui rapidinho, foi um autor francês também, chamado Dijon, R. Dijon, psicólogo encarregado de selecionar candidatos para a Escola Superior de Marsella, em 1971. A instrução diz assim: desenhe um mapa de uma cidade na qual você gostaria de morar. Indique principalmente a localização dos principais edifícios. O psicólogo empregou essa técnica com cerca de 5.000 adolescentes antes de se tornar perito do Tribunal de Segunda Instância da cidade Aix-en-Provence, na França, utilizando o mapa da cidade imaginária, por aí vai. Depois que a pessoa começa a desenhar, ele sugere o seguinte, que você faça perguntas, são 10 perguntas sobre o desenho. Primeiro, onde você mora. Depois de você colocar todas as situações, você tem que compor a cidade com os seguintes edifícios: correio, banco, biblioteca, livraria, moinho, hotel, escola, bar, café, discoteca, delegacia, loja, prefeitura, igreja, confeitaria, quartel de bombeiro, creche, rio, coreto para shows de rock, cabeleireiro, farmácia, hospital, lavanderia, prisão, posto de gasolina, estágio, semáforo. São as bases. Eles têm que criar uma cidade com isso. A partir disso, você faz 10 perguntas. A primeira, onde você mora? A segunda, dê a si mesmo uma idade imaginária. A idade que você teria se morasse nessa cidade. Depois, o que você faria então? Se a cidade fosse atacada, de onde viria o ataque? E aí você começa a interagir com a cidade criada para ter respostas da psique. Como você defenderia essa cidade? Suponha que a cidade fosse destruída e que você tivesse um poder mágico que permitisse salvar 3 edifícios. Quais edifícios você salvaria? Você começa a mapear a hierarquia. Depois, uma instrução mais precisa. Diz assim: sem pensar, acrescente um elemento insólito à cidade. Faça isso rápido, senão é obrigado a desenhar. Escreva o nome dele no lugar onde deve ficar. Tem que acrescentar um elemento insólito no meio do nada. E no final desse teste projetivo, o psicólogo pergunta: se está satisfeito com o que você fez? Se sim ou não, diga o porquê. Que parte da cidade mais lhe agrada e por quê? Então, todas as perguntas para analisar a correlação. Né? Depois ele vai fazer também a psicologia clínica e o que se analisa com cada pergunta. Isso é bem legal. Então ele diz assim: essa observação indica a produção de certa forma enraizada no real e no concreto, ou ao contrário, pouco imbuída de fantasia. Ele vai analisar se a pessoa vai mais para um lado muito lúdico ou para um lado mais concreto e a situação imaginária da pessoa. O psicólogo deve demonstrar empatia, impregnar-se na cidade desenhada e mesmo fantasmar, e depois interessar-se pela maneira como o desenhista utiliza o espaço, por aí vai. E ele faz várias sugestões de análise aqui, conforme a personalidade da pessoa. Dimensão simbólica, se é prudente ou não, interpreta os símbolos e por aí vai. Então, o teste da cidade imaginária é o último, tá, gente? Ele conclui dizendo assim: por fim, o centro do mapa, o coração do desenho, é um parque composto por um laguinho e que lembra a vida fora de casa e encontro com a natureza.
Certamente o simbolismo do paraíso perdido na infância, brincadeiras de rua ou férias. E aí você começa a fazer uma série de conexões possíveis dentro do desenho de cada um. E não existe, que é o mais legal desse livro, não existem respostas certas. Existem reflexões. Isso é importante que vocês sempre se coloquem enquanto designers nesse papel de uso de testes projetivos ou uso da facilitação visual para os processos, que vocês não cheguem com certezas ou questões taxativas, tá? Lembrem, a gente funciona muito como interface, interlocução, a gente expõe as visualidades, os testes projetivos, o uso do desenho, e a nossa função em sugerir essas mecânicas todas, eles contribuem na facilitação das empresas, das pessoas, dos lugares onde vocês estiverem, como elementos de reflexão. Tudo que é muito certo, traz muita certeza, em especial na nossa área, é meio perigoso, assim. Então sempre lembrem disso. Coloquem isso sempre como coisas em aberto. São construções que estão sendo feitas. Mesmo que vocês entregam uma facilitação visual, é o filtro que você passou. Eu já tive situações assim da pessoa falar, não, mas eu não disse isso. Sabe, eu não disse isso. E é bem chato, assim, porque você volta à gravação e a pessoa disse aquilo, né? E a frase só foi escrita como ela disse. Mas às vezes no contexto em que aquilo estava aplicado, a pessoa idealizou uma outra conexão. Então isso é muito difícil, assim. O importante é sempre demonstrar que, em especial no registro gráfico, isso tudo passa pelo filtro de vocês. E essa é a contratação que tem que existir. Né? Senão a pessoa já chegaria com um PowerPoint, com uma apresentação pronta. A nossa principal força no pensamento visual é no thinking, é na escuta do que está sendo feito. A gente sugere categorias de análise. Vocês escutam muito antes para depois sugerir o que está percebendo. Beleza? Então tá, gente. Eu falei um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas acho que é legal que vocês saibam disso. Existe essa área, existe essa aplicação das ferramentas de testes projetivos com variações acontecendo em outras áreas do marketing, da publicidade. Os próprios squads e squids têm feito isso. E aí vocês podem se apropriar desse conhecimento, desse estudo, quem tiver interesse, né? Para um lugar que tem muita área ainda a ser explorada. Assim. A própria pesquisa de imagens hoje no cenário acadêmico, ela é deficitária. Né? Aquele doutorado de 2018 do Nick Suzanes, que é o Unflattening, primeiro doutorado em quadrinhos do mundo, é de 2018, agora. Ou seja, existe toda uma área e talvez daqui a 20 anos a gente vai ter linhas muito maiores nesse sentido. Talvez a gente vai ter sempre doutorados sendo defendidos com outros formatos, assim, que a gente agora ainda não consegue sentir, né? Mas são áreas que estão crescendo. Novas formas, né, do pensar. Beleza? Então tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Algo que sentiu? Vocês já sabiam desses caminhos? Já tinham ouvido falar? Não, prof. Não? Não. Os testes projetivos. Fiquem na cabeça. João Pedro está entrando aí. Então, beleza. Então tá, gente. Essa era a ideia dessa geral para vocês, de conceito. E vocês possam aprofundar. Lembrando, quem quiser ir atrás do livro, tá? É do George Cognet, Compre dele interpretar livros de infantis. E um cara no mundo que é referência não do desenho tanto, mas para a compreensão disso, é o Piaget, tá? Super referência. E tem ainda essa autora que eu adoro muito, que é a Florence de Meredier. Eles sempre colocam como desenho infantil, mas eles estão analisando muito desenho humano, assim, isso é muito legal. Né? A Florence Meredier tem até Instagram, assim, ela é bem moderninha. Ela fala muito de estética
e uso no dia a dia, assim, tá bom? Então, beleza. Gente, o João que chegou agora, João, depois eu sugiro que você assista de novo essa fala inicial, aqui, essa 1 horinha de fala, que eu fiz uma geral sobre o uso do desenho como possibilidade futura para vocês. E o pessoal hoje optou por usar o tempo da sala para trabalhar, tá? O que eu tinha pensado, gente, hoje? Quero ver se vocês acham que isso acrescenta. Eu imaginei abrir os grupos e que vocês troquem ideias em dupla. Uma escuta. Então, eu sempre olho para a Isa e para a Débora aqui, que estão ligadas essas câmeras. Se a Isa e a Débora estivessem conversando, elas podiam trocar umas experiências iniciais próprias, assim. Os sentimentos iniciais que eu mapeei são esses. 4 ou 5, ou o que vocês acharem. E aí troquem para ver esse primeiro mapeamento, assim. Se conseguiram ler alguma coisa, se conseguiram pesquisar em algum lugar, viram alguma notícia, nessa semaninha se houve alguma incubação. Se vocês acham que o que vocês estão ouvindo, é interessante já mapear esses primeiros sentimentos, né? Tem sempre aquela história de que no particular reside o universal, somos um simulacro do universo, né? Somos um caleidoscópio do todo, por aí vai. Então, essas coisas, dores que a gente sente, também podem ser as dores de muitas pessoas. E a gente vai ilustrar essas dores sentidas. Então, se no primeiro momento a colega falar algo que pode ser legal, você já pode mapear e de repente até chegarem num comum acordo. O que pode acontecer depois que a gente for compartilhar na aula que vem, no dia 14, os primeiros sketches de percepções? Que muitos de vocês tenham mapeado coisas iguais ou parecidas. Vamos ver como cada um. Às vezes é o mesmo sentimento, mas com uma nomenclatura um pouco diferente. Então, qual que é a minha sugestão? Mapeiem exemplos, tá? Situações de vida, que a pessoa possa pegar depois do nosso manual e falar assim, nossa, estou sentindo total isso. Vou dar um exemplo. A minha situação aqui em casa, gente, a dificuldade foi ter filho junto, tendo aula, e eu e minha esposa, todo mundo tendo que trabalhar no mesmo lugar. E eu imagino que isso também seja a situação de muitas pessoas dentro do nosso privilégio de poder ter internet, trabalhar em casa, todo mundo continuar a trabalhar. Então, a condição de administrar os tempos dentro de casa, todo mundo junto. Como é que é esse estresse, assim, a gente está falando aqui, mas cai a internet da criança lá no quarto e o professor está lá conectado. Como se resolve isso? Pode ser que vocês conversando com um psicólogo, com alguém que vivenciou, vocês ilustrem uma solução. Olha, aqui em casa foi. Cada um foi para o seu compartimento e a gente investiu em cadernos para cada um fazer a anotação. Estou dando um exemplo aqui, né? E aí cada um fica anotando o seu roteiro ali em cadernos. Essa pode ser uma solução para se focar e para não interagir tanto nos problemas de todo mundo, assim, com a casa em aberto. Então, uma solução. Então, a imagem de vocês seria, número 1, a situação inicial, número 2, a solução para aquilo percebido, né? Talvez uma outra situação que vocês tenham analisado na geração de vocês, a gente queria sair para o bar, fazer festa, que a gente ia todo final de semana, a falta de presença física dos amigos, né? Sentimos muito falta disso, essa troca de bagunça, assim. Essa pode ser uma ilustre. Qual que é a solução disso? A gente criou happy hour de sexta online. Foi o que deu, assim. Então, uma solução ilustra a solução. E qual foi a fonte dessa solução? Acho que isso que é legal, assim, né? A gente também analisar a qualidade dessa sugestão para a gente não ficar só nos achismos, assim, né? A gente ver se aquilo, de fato, contribui. Então, essa é a ideia. Eu não sei se o pessoal todo da turma, Igor, João, Larissa, Gabriel, está todo mundo ciente de como que a gente está conduzindo aqui a parte final da disciplina? Alguém tem alguma dúvida?
Gabriel, quer falar? Acho que a gente não está te ouvindo, né, Gabriel? Alô, alô. Fala, Gabriel, boa Dá pra tarde. ouvir? Beleza, Ah, boa tarde. Não tava desmutando ali. tranquilo. Ah, a gente tem que pesquisar sobre um sentimento e fazer tentar resolver esse problema com pensamento visual, né? Esse é o esquema. Isso, exatamente. Uhum. E na semana que Beleza, então. vem eu vou trazer uma psicóloga, amiga minha, para trocar uma ideia com a gente. Se vocês puderem e tiverem dúvidas durante essa semana e quiserem trazer, sempre ajuda, né? Para a semana que vem. Era para ela ter vindo hoje, mas ela teve problema de data lá e agenda, não conseguiu. Então, ficamos para a semana que vem. Mas ela vai dar para a gente um último suporte, assim, de possibilidade. E a ideia é que a gente tenha no final um manual nosso percebido da nossa amostra de soluções para a pandemia, desses sentimentos, né? Essa inquietude emocional que o planeta todo está vivendo. Então, a gente transformando a nossa percepção em um material resultado da disciplina. Beleza? Prof, então a gente Oi. faz em português ou em inglês? Então, essa é uma boa pergunta, Isa. A nossa disciplina se propõe a usar o inglês como ferramenta, né? Mas eu estou sempre ouvindo vocês. Então, se vocês quiserem exercitar, eu acho que como função social agora, talvez o português nos ajudasse a alguma proximidade. Mas se a gente fizesse em inglês, isso poderia ajudar uma dimensão que às vezes a gente não tem controle. Isso pode ser massa. Não, é meio que sugestões de um grupo de alunos no sul do Brasil que pode ser lida por alguém na Suécia, na África. Isso já acho legal, né? Quando a gente compartilha nas nossas redes, a gente não sabe onde aquela informação vai parar. Então, a nossa microvisão se ampliando. Estou com vocês. O que vocês acharem mais legal, como desafio e possibilidade para a gente, e até para de repente se colocarem portfólios para intercâmbio e tal, acho mais legal fazer em inglês. Mas quem também se sentir mais confortável em fazer em português. Acho que todo mundo que está aqui na disciplina veio pelo desafio de poder fazer coisas em inglês, né? Então, go ahead. Beleza? Então tá. João, Larissa, alguma pergunta? Matheus? Tudo mundo certo? Larissa, ok? Então beleza. Vocês querem fazer duplas aqui para trocar uma ideia agora? Entre vocês? O que vocês preferem? Vocês conversam em outras plataformas? Como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu acharia legal fazer uma troca agora em dupla para vocês mapearem alguns sentimentos que já estão rolando, escutando o outro, assim. Mas se vocês preferirem, pessoal, a gente quer se sentir mais confortável no WhatsApp, no Discord, fiquem à vontade. Me digam aí o que vocês preferem. Eu já tava falando com a Marina um pouco, porque a gente tá meio cheio de trabalho, daí a gente Sim. tava adiantando. Daí eu não sei, mas a gente já tava, então não sei Tá. se vai ser. Vai me confundir um pouco conversar aqui. Tudo bem, tranquilo. Isso é até legal. Essa sobrecarga de trabalho é um tema super válido. E trabalho para todo mundo, né? As empresas. Eu estava conversando com meu cunhado que trabalha na ExxonMobil. E agora eles já estão planejando voltar em sistema híbrido, vir 2 vezes por semana só para o escritório. Mas eles em casa estão com o sentimento que estão trabalhando muito mais. Então, a minha esposa também, com empresa própria, tem a sensação de que estão trabalhando muito mais. Esse acho eu que pode ser um sentimento bem legal também, né? Esse trabalho ou uma sensação. Você falou na última aula sobre overwhelming, né? E daí eu fiquei com isso na cabeça também. É um Perfeito, tema bem bom. Acho perfeito. que todo mundo sente, independente da área, se for estudante, aluno, quer dizer, estudante, aluno, mesma coisa. Estudante, trabalhador, ou qualquer um que. Até minha mãe, tipo, minha mãe não tá trabalhando no momento, mas eu sinto que ela sente esse peso toda hora de responsabilidade e tal. Então, acho que isso pode ser aplicado em várias áreas. Sim, super.
Olha que legal, você pode até perguntar para tua mãe como é que ela está lidando com isso. E certamente o sentimento da tua mãe também pode ser de outros milhões de pessoas, né, que estão em casa. Pergunta para a Lola. Lola parece que está tudo meio de boa ali. Dorme o dia todo. Olha só que maluco, né? Mas até adotar um bichinho pode ter sido uma estratégia de muitas pessoas no mundo para dar uma relaxada, assim. A gente aqui em casa adotou 2 gatinhos também por isso, para dar uma dinâmica com afeto diferente, assim. Sim, eu anotei também, só comentando aqui, tipo, eu tava falando com o Glaucio que acho que muita gente também, sei lá, tentou aprender algum instrumento só pra descontrair nessa quarentena, porque você compra e você aprende em casa, sabe? Sim, Às vezes é mais fácil do que sair e aprender em algum lugar. E é legal também, não sei, total. uma opção. Sim, total, perfeito. Total. Na aula que vem, gente, tragam o que vocês estão mapeando, tá? Os sketches iniciais, se possível já, para a gente ver o que está se sobrepondo, assim. Se não tem temas muito parecidos, a gente já faz uma primeira conversa e vocês até mostram já para a Poliana, a psicóloga que vai estar com a gente, essas ideias. E ela já dá um primeiro feedback para a gente. Aí, dá um feedback para a gente de caminhos aí. Beleza? Então tá. Alguém quer conversar aqui agora, gente? Prefere trocar uma ideia com um colega aqui? Matheus, Larissa, João, Igor. Tá, Igor? Tudo beleza, cara? Larissa, só vi agora que você falou aqui que travou antes. Não tem problema, tudo certo. Não tem problema, Larissa. Tá todo mundo no planeta com todo o direito do mundo de ser antissocial. Ainda mais na segunda-feira, né? Só notícias boas no país. Nunca, mais do que nunca, nos é exigida coragem. Coragem. Eu tava torcendo para não rolar Copa América aqui no país como um movimento meio de resistência, mas pelo jeito os caras vão ceder. Mas enfim, caminhos. Vocês querem então conversar por conta, gente? É isso? Ninguém me responde, fico no vácuo. Débora, como é que se sente? Quer conversar por conta? Acho que pode ser por conta, sim. Tá. Acho que fica mais. Mais livre, né? É. Então, beleza. Então é o seguinte, gente. Conversem hoje, usem o tempo para conversar sobre esses sentimentos. Façam os sketches desses pensamentos mapeados. Não precisa ser só 2, tá? Se chegar só com 2, talvez bater alguns vai ficar meio sem possibilidade de troca. Mapeiem quantos vocês conseguirem. Aquele site que semana passada eu mostrei para vocês, da EIE, se vocês derem uma navegada lá, vai ter várias dicas do que as pessoas em si estão sentindo, assim. Então, dê uma olhada. Mesmo lá no briefing, aquele link daquela matéria que eu sugeri para vocês, quem não conseguiu assistir ainda, vejam, que lá também sugere vários caminhos para vocês pesquisarem. Beleza? Então tá. Aí, usem o tempo, qualquer coisa eu vou ficar aqui à disposição. Dúvidas, dores, dívidas. Na semana que vem, voltem com os sketches, por favor. Tá bom? E daí no dia 21 a gente apresenta o trabalho final. Beleza? Importante, gente. Na semana que vem, o apresentar os sketches, eu não gosto nunca de ficar forçando, porque acho que já são adultos, já a autoridade não rola mais de um jeito imposto. Mas saibam que na prática profissional, a apresentação do sketch, eu acho que ela é a mais importante. Ela é a mais importante. Porque além de você receber a primeira parte dos 30%, você já pode emitir a nota, você já confirma, alguns chamam de debriefing. Você já faz um debriefing para saber se toda a conversa deu certo, se estão no caminho para finalizar. Quando bate a aprovação de fase de sketch com o trabalho, nosso resto vai muito bem, assim. Se tiver que mudar, refação, alterar,
alguma coisa não deu certo na conversa, no briefing, essa é a hora de ajustar. Tá? A gente dê muito valor para essa etapa inicial de processo de design. Assim. Converse muito no começo. Eu sempre me foco na parte do sketch, do desenho, porque a minha formação foi mais para a área da ilustração, né? Mas em processos mais de design mesmo, invistam muito nessa conversa, alinhamento com clientes nessa parte inicial, tá? Muito. É uma fase que vocês conquistam clientes, conquistam rede de fornecedor, testam com menos responsa, porque todo mundo sabe que dá para errar ainda nessa fase, né? Errar uma faca de material, errar uma animação, renderizar algo errado, perder arquivo. Deem mais importância para esse começo. Daí quando você fortalece essa etapa, o resto vai mais de boa, sabe? Porque você já está mais alinhado com o que vai ser feito. E uma outra coisa, compartilhem muito a visão de onde se vai. Lembre lá do nosso squid, né? Quando o objetivo é bem claro para todo mundo, é mais fácil saber para onde se vai. E isso muitas vezes verbalizado, assim. Repita várias vezes em formas diferentes, mas o objetivo, para onde se vai. Isso em equipe ajuda muito, assim. Não à toa existe na logo o slogan, né? O slogan geralmente é essa visão compartilhada. E a missão é aquilo que você faz um pouquinho todo dia para olhar para aquela visão. A Larissa perguntando aqui, prof, você acha legal apresentar os sketches em português e os trabalhos final em inglês? Pode ser, Larissa. Se vocês puderem fazer isso, bem legal. Embora a Poli saiba inglês, não tem problema. Então, se vocês... Acho que facilita, né? Não precisa traduzir. É que isso é muito processo de cada um, né? Alguns já criam em inglês, outros gostam de criar em português, depois traduzir, como vocês se sentirem melhor. O importante é se fazer entender. Mas bem boa a tua preocupação, Larissa. Se o cliente vai aprovar em português ou em inglês. Né? Legal. Alguma outra questão, gente? Sim, beleza? Tudo bem? Em nível de 0 a 10, o quanto vocês estão ferrados de trabalho aí no geral? 10. 10? 11. Débora? Larissa também 9 10. para João 10. 10. Vocês estão lotadaço, hein, gente? É isso aí. Assim, é um problema bom, gente. É um problema bom. Eu que já tive escritório, tenho ainda, né? Mas com muita gente, o problema quando não tem trabalho, você não tem noção a dor que é, assim. Então, é um problema bom ter muito trabalho, porque na vida real vocês vão ter que administrar isso é massa. O problema é quando não tem trabalho, tem pessoas dependendo do não ter trabalho. Então... Mas é isso que a Larissa falou ali no chat, prof, que é difícil achar horário para grupo. Nossa, eu tenho uma matéria que tem 8 pessoas no grupo, tipo, para fazer um monte de trabalho. Daí tá todo mundo doido. Bater horários com todo mundo. Olha que interessante isso. Uau. Esse é um problema legal, hein? Pra vocês colocarem. Soluções para alinhamento de agenda. Mesmo pra gente, todo mundo, né? O pessoal tem feito... Alguém centraliza, alinha a agenda para gerar ou os convites, né? De Google, por aí vai. Não, prof, ainda mais agora que, tipo, a gente já tá no terceiro período e a gente começou a pegar as eletivas, né? Sim. Não bate horário nenhum com ninguém. Eu tenho essa matéria na segunda de tarde e eu tenho uma matéria de moda na sexta noite. Aí, com as pessoas daqui, por exemplo, eu não consigo bater horário, e com as pessoas de moda eu não consigo bater horário, e com quem no regular eu também não consigo bater horário. Aí tá, tipo, cada um fazendo uma parte, mandando no grupo, pra gente juntar tudo depois, mas é uma confusão enorme. Sim, sim. Vocês são guerreiros, turma. Vocês são a geração que está aprendendo a criar, co-criar de um jeito remoto. E isso é dolorido, mas ao mesmo tempo, daqui a 20 anos,
vai ser muito massa, porque vocês, como ninguém, vão ser as pessoas que vão falar assim, eu fiz a minha graduação na transição da pandemia. Quando ninguém no mundo viveu aquilo, a gente teve que criar as respostas. Isso vai ser muito legal, porque aí vocês vão refletir com propriedade, assim. Isso que você fez, a gente estava na faculdade, não tinha como reunir a galera, a gente criou desse jeito, as empresas começaram a criar ferramentas gratuitas, tipo o Google, a galera começou a bombar a entrega, logística explodiu, os empregos de e-commerce bombaram, então o viver essas crises é ruim, mas ao mesmo tempo tem o seu olhar legal de transição, né? Então sejam fortes aí, gente. A maturidade só vai trazer coisas legais para vocês, com certeza. Então respirem, compartilhem as dores, pensem em coisas boas, que tudo dá certo. Beleza? Então tá bom. Gente, beijão para vocês. Qualquer coisa chamem aqui. Bom trabalho. Obrigada, prof. Tá bom? Isa, Débora, Igor, João, Larissa, Matheus, qualquer coisa me chamem. Durante a semana também, né? Dúvidas, mandem questões no WhatsApp. Qualquer coisa é só chamar. Beleza, Beleza? prof. Até semana que vem. Até. Encerrando aqui a gravação para quem estiver assistindo agora. Dúvidas possíveis, me procurem no WhatsApp. Abração.